Fala galera, é hora de fazer a revisão sobre o nosso assunto de termologia, né? Entre no canal lá no YouTube, se inscreva, dê seu like, porque aqueles que são meus alunos a gente vai continuar com o canal mesmo voltando depois da pandemia. Então galera, nós estamos estudando aí termologia, certo? E aí a termologia estuda as variações de calor e temperatura, né? E a gente vai fazer algumas observações macroscópicas e microscópicas. Então, se liga aí, vamos lá. Então veja bem, então, termologia, quente ou frio. Olha só esse desenho legal aí para você compreender, bacana. Olha aí, ó, quente, frio e sensação de mais frio ou de mais quente. Ou seja, misturou aqui o quente com o frio e aí teve um equilíbrio térmico entre as dinâmicas de temperatura. Mas como o ser humano tem capacidade de sensibilidade, a gente consegue identificar quando o ambiente está quente ou frio. Mas deixa a professora de biologia aí que ela explica essa parte biológica melhor do que eu, certo? Então, vamos lá. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema. Então você anota isso aqui no seu caderno, desenho, se possível desenho, faça bonitinho, coloridozinho, como se você estivesse na escola, tá? E aí o que acontece? A temperatura ela mede o estado de agitação molecular das partículas em um recipiente. Então, na prática, eu tenho aqui esse recipiente fechado. Quanto menor a movimentação desses átomos, menor é a temperatura, menor é o nível de agitação molecular. Menor é a energia cinética produzida, menor é o impacto no recipiente gerando pressão, então tudo é menor. Agora, a partir do momento que eu forneço energia térmica, tá vendo aqui o bico de Bunsen aqui, ó, a tela de amianto, e aí o vapor aqui dentro, os átomos aqui dentro, vai aumentar a sua energia, né? Vai aumentar a colisão na parede do recipiente e posteriormente vai aumentar a temperatura, né? Vai aumentar a temperatura. Então o que acontece? O que é temperatura? Mede, é uma grandeza física que mede o nível de agitação molecular. Quanto menor a movimentação dos átomos, menor a temperatura. E menor também a pressão, a gente vai estudar isso aí mais na frente. Quanto maior a temperatura, maior também será a pressão, maior a energia cinética, porque os átomos estão energéticos, né? Muito energéticos. Então, continuando, o que acontece? Então, portanto, a temperatura indica o nível de energia térmica média das partículas, certo? E existe uma pequena diferença entre energia térmica, calor e temperatura. Olha só o conceito aqui de energia térmica, ó, olha só. É a soma das energias cinéticas decorrente da agitação das partículas que constitui a matéria. Então é aquilo que eu falei, né? Quanto maior a movimentação dessas partículas, mediante o fornecimento de energia térmica ou não, vai aumentar então, ó, a energia térmica produzindo calor, que é energia em movimento. Tá ok? Beleza? Não esqueça de dar o like no canal aí. Vamos continuar. Ei, rapaz, ó, aqui em Imperatriz ou aí no Brejo Grande, ó, sorvete desse aqui é top demais, né? Já que a nossa região é muito quente. Ei, rapaz, deu até vontade, ó. Mas vamos continuar. Calor é a energia térmica em trânsito. Trânsito é em movimento, que é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, a energia térmica, ela vai transitar sempre, é lei, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso aí eu chamo de calor, é energia térmica em trânsito, tá? E esse trânsito de energia térmica, de calor, quando eu tenho dois corpos de temperatura diferente, a transferência é de tal maneira, né, que pelo outro corpo, apesar de ter menor temperatura, mas ele tem massa e ele vai absorver esse calor. Vai chegar um momento que os dois corpos vão entrar em equilíbrio
térmico. O que é isso aí? Quando as temperaturas dos corpos se igualam. Ou seja, inicialmente nós tínhamos dois corpos de temperaturas diferentes, mas com a movimentação de energia térmica de calor, esses dois corpos vão se igualar, né, termicamente. Aquele que tinha menor temperatura vai receber calor, chama de capacidade térmica, até se igualar novamente ao corpo que está fornecendo. Equilíbrio térmico, né? É por isso que a gente vê nos filmes, né? O povo está morrendo afogado ali na lagoa fria, aí o cara, para deixar o outro morrer de hipotermia, dá um abraçozinho ali que é para tentar ali aquecer o corpo, né? Certo, vamos continuar. Né? Certo. Portanto, o equilíbrio térmico é uma característica pela igualdade das temperaturas dos corpos. Uma vez alcançada essa situação, não há mais transferência de calor, ou seja, após alcançar o equilíbrio térmico, não tem mais necessidade de ter troca, né? Porque os dois estão na mesma temperatura. Fascinante, isso é show de bola. Assim, vamos definir como a lei zero da termodinâmica. Termologia, termodinâmica, dinâmica vem de movimentação, termo vem de temperatura. Esse slide aqui, depois eu vou estar dizendo o nome da pessoa que fez, você encontra no YouTube, o professor que criou, tá? No YouTube não, perdão, no Google, você vai encontrar lá, né? Bacana, todo crédito para o criador. Se dois corpos estão em equilíbrios térmicos com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmicos entre si. O que está querendo dizer com isso aí? Tem um corpo aqui, tem um outro corpo aqui, tem um outro corpo aqui. Então, o calor vai transitar entre os três corpos e ambos os três corpos vão entrar em equilíbrio térmico. Tá certo? Beleza. Vamos agora para o estado de agregação da matéria. A matéria, ela tem três estados de agregação: o sólido, o líquido e o gasoso. É bem característico do nosso planeta. Nós temos fase sólida na Terra, fase líquida e fase gasosa. Diferente de outros planetas como Júpiter, que só é gasoso, como Mercúrio, que só é sólido, e assim por diante. Então aqui eu tenho água no estado sólido, nós temos, está aqui o cubo de gelo, né? Água no estado sólido, água no estado líquido, aquecimento, água no estado de vapor. Ou seja, nós temos três fases de agregação da água, certo? E o que determina a mudança desses estados de agregação? É o fornecimento de energia térmica, né? É o trânsito de calor. Ou seja, o gelo aqui, que está a 0 graus Celsius, começa a receber calor do ambiente, não precisa nem aquecer. Os átomos que estão bem próximos um do outro, ó, o que vai acontecer quando recebe energia térmica? Eles vão aumentar sua movimentação, seu nível de agitação molecular, vai deixar de ser sólido e vai passar a ser líquido. Na fase líquida, esses átomos estão se movimentando mais rápido, porque a temperatura é maior, certo? Ok? E aí, quando eu forneço energia térmica através do líquido de Poulsen, esses átomos que compõem a água, a molécula da água, começam a se movimentar mais ainda, até alcançar o seu ponto de ebulição, que é 100 graus, no caso da água. Tem materiais cujo ponto de ebulição é 1300, metais, por exemplo. E aí, quando alcança o ponto de ebulição, né, o vaporzinho vai surgir, né, e vai evaporar. Ou seja, agora aqui eu vou ter água na fase gasosa, com um nível de agitação molecular muito maior. Por isso que é mais quente, a temperatura é maior, o calor fornecido é maior e assim por diante. Então você anote aí, ó, como sabemos, a água pode ser apresentada como líquido, sólido ou vapor. Professor, é só água? Não. Diversos materiais, não tem essa. Tudo é formado por átomo. Então, se tudo é formado por átomo, esses átomos eles mudam de fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. O que vai determinar essa mudança de fase é o fornecimento de calor, é o fornecimento de energia térmica. Tá ok? Show de bola? E aí, para isso aí, sólido, líquido e gasoso, nós chamamos isso aí de estado de agregação da matéria. Então, quando tu fizer uma prova e alguém te perguntar, ei, o que é estado de agregação da matéria? É quando a matéria está na fase sólida, fase líquida ou fase gasosa. Então, no estado sólido, a matéria, os átomos
se movimentam mais devagar, bem devagarzinho. Na medida que eu forneço energia térmica, a vibração deles aumenta e eles transitam de fase, certo? Indo para a fase líquida. Então, olha esse desenho legal aqui que tu pode fazer no teu caderno. Ó. Cubo de gelo, aí aqui como se tivesse um microscópio. Quando você amplia aqui no microscópio aqui, a gente vê os átomos bem juntinhos um do outro. Coloca no caderno, eu quero ver o caderno bem organizado. No estado líquido, esses átomos se movimentam mais rápido. Olha só que desenho show de bola aí, ó. O professor que fez o slide, ele é fera, cara. Fera. Então, olha esse desenho bacana aqui, ó. Nós temos aqui um frasco, um recipiente fechado, com a água na fase líquida. E aí, na fase líquida, essas moléculas se movimentam mais rápido, né? Porque tem mais energia, e está no estado de agregação líquido. É assim com a água, é assim com o álcool, com vários produtos líquidos que você conhece. Tá? E o estado de agregação... Opa, parece que eu pulei o slide aqui. Não, pulei não. Certo, olha essa imagem bacana. Né? É bacana, curtir um friozinho é bacana, mas eu prefiro o calor. O calor é melhor. Né? E frio é ruim demais. Ixi, né? Então aqui nessa imagem nós temos a água na fase líquida e na fase sólida, e também, embora a gente não veja, mas tem na fase de vapor também, porque a água, as moléculas criam umidade no ambiente e tem água na fase de vapor, certo? Nosso planeta é fantástico, Deus é o cara, certo? Vamos lá, nós também já estudamos as escalas termométricas, como já disse, nós estamos revisando. Vamos falar agora de termometria, ou medida da temperatura, certo? Então, o equipamento que a gente usa no laboratório para medir a temperatura de um corpo é o termômetro. Na pandemia aí, você conheceu vários tipos de termômetro. Aquele laser, né, que é mais top, ó. O cara fica só aqui, chega no supermercado e... Aí tem um laserzinho lá que, pá, não tem erro, aquele termômetro é show de bola. Usei muito na universidade, nos laboratórios. Né? No nosso laboratório, a gente só tem um termômetro de pobrezinho mesmo, mas já é bom, já é fera, que é um termômetro de mercúrio. Que eu acho que nem vende mais nas farmácias, aquele termômetro antigão, mas no laboratório a gente tem. Então, a temperatura é medida por meio de aparelhos chamados de termômetro. Quem é meu aluno aqui no Maranhão, a gente já viu isso aí no laboratório. Os novatos, quando a gente sair da pandemia, a gente vai conhecer lá o laboratório top. Esse aqui é o que toda mãe tem, né? Toda mãe e pai tem, que é para medir a temperatura quando o cabo está com febre. Não pode passar de 39 graus, senão, né, o bicho pega. E esse aqui é o que a gente usa no laboratório de Química e Física e Biologia, certo? Também é muito eficaz. Como é que se usa o termômetro no laboratório? Geralmente eu coloco aqui uma garra metálica e um suporte universal, que é para segurar ele, para não ter interferência, né, do calor da mão. E aqui ele vai medir a temperatura. No caso aqui do gelo é 0 graus Celsius. E da água em ebulição, embora não tenha, é 100 graus Celsius. Certo? Ou seja, que fique bem claro, quando o material está passando para a fase sólida, a gente chama isso aí de solidificação, né? Quando ele sai do sólido e vai para o líquido, a gente chama de fusão. Então todo material entra em fusão, todo, certo? Vai depender da temperatura, do ponto de fusão. E todo material entra em ebulição, vai depender do seu ponto de ebulição. Graças a Deus, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Porque se não fosse esse fator e a pressão de vapor da água ser diferenciada dos demais elementos, a gente ia morrer, né? Porque a pessoa, se a água entrasse em evaporação a 40 graus, aqui em Imperatriz, o Rio Tocantins já tinha ido para o Beleléu, né? Mas Deus é sábio. Bem, as escalas termométricas são em homenagem a professores de física e química também, ó. Escala Celsius, em homenagem ao professor Celso, Anders Celso. Escala Fahrenheit, em homenagem ao professor Fahrenheit. Eu já falei nas últimas aulas que aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius. Os americanos, né, usam a escala Fahrenheit. E geralmente, quando você produz um artigo científico, a gente coloca ele na escala Kelvin. Se você pesquisar meu nome no YouTube, você vai ver lá meu artigo científico, onde as medidas de temperatura que eu fiz está na escala Kelvin. É só botar lá, professor Uniclass, e você vai ver meu artigo produzido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. Ok?
Beleza, beleza. Vamos continuar. Então nós temos aqui o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a temperatura máxima, é o regime de grau absoluto. É a temperatura máxima que a ciência tenta alcançar. A gente não conseguiu alcançar essa temperatura máxima de zero absoluto. Porque na prática, zero absoluto seria você congelar algo, ou uma célula, ou algo, e congelar a movimentação. Quando a gente quer fazer alguma pesquisa envolvendo congelamento, a gente usa nitrogênio líquido. Certo? Mas mesmo assim o nitrogênio líquido não dá para chegar ao zero absoluto. Ele alcança aí menos 150 graus Celsius, menos 170, menos 200, mas é meio complicado chegar a menos 273,15 graus Celsius. Ainda o zero absoluto, a temperatura na qual cessa toda a agitação molecular mede menos 273 graus Celsius. O espaço ele não é quente, o espaço é frio. Por exemplo, se tu for para o espaço sideral e for jogado da nave lá, você vai morrer em menos de 12 segundos. Porque mesmo o espaço sendo frio, tendo várias estrelas, a temperatura lá é mais ou menos menos 112 graus Celsius. Isso aí você morre aí em 12 segundos, rapidinho. É só assistir o filme da Marvel, o Homem de Ferro. É bacana. Lá ele explica direitinho. Vamos continuar, né? Aqui a graduação da escala Celsius, que vai de 0 a 100. A escala Kelvin, que vai de 273 a 373, e a Fahrenheit, que vai de 32 a 202. Eu mostrei para vocês, aqui nós temos algumas questões, bem, eu vou estar passando para vocês na prova, né? Se quiser dar uma olhadinha aí, tira um print aí, beleza. Bem, na última aula eu falei sobre variação de temperatura. Como é que se calcula a variação de temperatura? Delta T, T maiúsculo, grandão, taxa alta. Porque o minúsculo na física é tempo e o T a gente usa para temperatura, ou a gente usa esse símbolo aqui, muito conhecido também como temperatura. Então, para calcular a variação de qualquer coisa, seja deslocamento ou temperatura, você vai calcular ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre assim. Já falei disso para vocês e também já mostrei a fórmula que permite a gente calcular de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Kelvin. Já falei para vocês. É só usar aquela formulazinha. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E quando eu quiser transitar de Celsius para Kelvin, a gente vai somar com 273. Que nós temos mais questões que eu vou estar disponibilizando para vocês. Não se preocupem, porque tem que treinar, né, para poder aprender. Ok? Então, variação de temperatura em Celsius. Pode ser esse símbolozinho aqui, não estou lembrado do nome dele, parece que é θ, eu acho. E ΔT, certo? Para me transformar de Celsius para Kelvin, só basta eu somar com 273 Kelvin. Para me transformar de Celsius para Fahrenheit, eu só vou usar aquela equação. Qual é? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Já mostrei exemplos para vocês, está todo mundo fera e vai dar certo. Certo? Questões, mais questões. Ok, então aqui encerra a nossa aula. Esse conteúdo aqui vai ficar para mais na frente, tá beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, galera, o nome do professor que criou esse slide aqui, que a gente tem que dar credibilidade para ele. Fera, muito bem feito aqui o slide dele. Deixa eu voltar aqui. O nome do cara é Professor Marco Antônio. Você vai lá no Google lá, você coloca e você vai ter disponível essa aula aí. Valeu, show de bola e até a próxima.